Salve, salve galera, sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 227, que vai ao ar no domingo, dia 11 de agosto de 2024. Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais para você que é papai e está me assistindo, para o seu papai. Feliz Dia dos Pais para aquelas mães que fazem o papel de pai. Feliz Dia dos Pais, aproveitem esse dia maravilhoso. E todo ano eu devo falar isso aqui no Tributologia, né? Mas eu não me canso de dizer que a figura do pai é uma figura construída. A mãe é uma relação de afeto que já vem da barriga. O pai não. Ou a gente constrói a relação com os nossos filhos, ou nós seremos sempre estranhos. Então construa a relação com seus filhos. Eu tenho uma filha, que é o amor da minha vida, e eu tento todos os dias ser o melhor pai do mundo para ela. Feliz Dia dos Pais para todos vocês. Mas sem mais delongas, vamos lá falar sobre processo tributário, senhoras e senhores. Hoje a gente vai falar sobre o agravo no recurso extraordinário, número 13.27.576. Agravo no recurso extraordinário 13.27.576. A gente vai falar aqui da decisão do STF em sede de repercussão geral, que definiu a tese acerca da competência para processar e julgar a execução fiscal, que deve respeitar o limite territorial. No caso concreto, o caso é muito interessante, porque efetivamente nós estamos diante de uma execução fiscal que foi proposta num estado onde o réu estava em outro estado. Vamos entender o caso concreto que você vai entender que a confusão é boa. É uma cobrança de ICMS, uma execução fiscal de ICMS promovida pelo estado do Rio Grande do Sul contra uma empresa que estava situada em Itajaí, Santa Catarina. Essa execução fiscal foi ajuizada no município de São José do Ouro, Rio Grande do Sul, onde ocorreu a autuação fiscal. São José do Ouro, Rio Grande do Sul, onde ocorreu a autuação fiscal. E é aí que está o detalhe. Em São José do Ouro, onde ocorreu essa autuação fiscal, foi o fato gerador do ICMS. E aí o estado do Rio Grande do Sul lá promoveu a execução. A empresa, que tem sede em Itajaí, outro estado, Santa Catarina, ela então questiona a competência sob o argumento de que deveria haver o ajuizamento na sede da empresa com base no artigo 45, parágrafo 5º, 46, parágrafo 5º do CPC. 46, parágrafo 5º do CPC. O 46, parágrafo 5º do CPC, ele diz com todas as letras que a execução fiscal deverá ser proposta no domicílio do réu, da sua residência ou no lugar onde for encontrado. Então, o contribuinte foi lá e alegou, olha, essa execução fiscal sendo promovida no estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente em São José do Ouro, eu não tenho como me defender, porque eu estou em Itajaí, eu estou em Santa Catarina, e os próprios CPC prevê que essa execução fiscal deve ser proposta no meu domicílio, disse o contribuinte. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ele entendeu que essa ação deveria prosseguir em São José do Ouro, argumentando que a competência para a execução fiscal ela deve se limitar aos limites, limitar os limites é brabo, né? Mas deve estar dentro dos limites territoriais do respectivo estado, né? E aí o assunto bateu no STF. O STF, então, precisou se manifestar acerca dessa cobrança dentro do estado ou no domicílio efetivamente do contribuinte, né? O contribuinte alegou que nesse caso haveria ali um prejuízo à prestação jurisdicional, né? Porque ele vai ter que se deslocar para outro estado para exercer o contraditório para a defesa. Acontece que, assim, o relator desse caso foi o ministro Dias Toffoli e o próprio STF já havia se manifestado em duas ADIs, duas ações diretas de inconstitucionalidade, a 5737 e a 5942. Essas duas foram relatadas, inclusive, pelo próprio ministro Dias Toffoli, no sentido de que efetivamente deve ser promovida a ação no local
onde ocorreu o fato gerador, sendo a competência limitada ao limite territorial, né? A competência deve ficar restrita ao limite territorial do ente tributante. Então, já havia o entendimento no STF e agora ele só foi confirmado em sede de repercussão geral. A aplicação agora do tema, né, a tese que foi criada no STF, ela é muito clara, não gera discussão, e ela diz especificamente que a aplicação do artigo 46, parágrafo 5º do CPC, ela deve ficar restrita aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador, ou seja, não há que se falar na transferência da execução fiscal para outro estado, porque isso prejudica a fazenda pública. O ministro Dias Toffoli, no seu voto, mantendo o acordo do TJ do Rio Grande do Sul, ele já foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Luiz Edson Fachin e Luiz Fux. Então já tem maioria, o entendimento já está basicamente consolidado, então agora a gente basicamente precisa esperar que essa tese seja, que o julgamento acabe, a tese seja publicada. Mas já temos a maioria para formar a tese de repercussão geral. Mas só queria chamar a atenção que num desses casos anteriores, né, nessas ADIs que eu citei para vocês, tem um voto do Barroso, em que o Barroso, eu acho o Barroso um grande jurista, né? Eu sou um fã incondicional do professor Luiz Roberto Barroso, eu acho que ele é realmente um dos maiores constitucionalistas da história do Brasil, sem sombra de dúvidas. Mas ele coloca uma coisa muito interessante, ele coloca um entendimento muito interessante no processo, em que ele fala o seguinte: quando você exige que a fazenda pública execute em outro estado, né, você pode ferir a eficiência na prestação jurisdicional, porque a fazenda pública não tem como ter estrutura em outro estado. Como é que o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, teria uma estrutura administrativa no estado de Santa Catarina, né? As procuradorias dos estados, elas não atuam no país inteiro. Elas atuam no máximo no seu território e em Brasília, por causa dos recursos especiais extraordinários. Se você admitisse que a competência para processar e julgar uma execução fiscal fosse transferida para o domicílio do réu, sempre que efetivamente houvesse uma operação estadual, você teria ali necessariamente uma forma de ferir a própria capacidade do ente federado de fazer a sua cobrança do tributo, porque efetivamente a administração pública estadual ela não tem uma sede em cada estado, pelo contrário, né, ela vai ter só o seu limite territorial. Então a decisão do STF era no sentido de proteger realmente a fazenda pública, e dizer, olha, a fazenda pública só tem a sua estrutura administrativa dentro do limite do estado, então ela vai promover a sua execução fiscal dentro do limite do seu estado, no local do fato gerador. Não havendo, então, essa obrigatoriedade de promover a execução no domicílio do réu, tá bom? Então, o tema que foi... Gabriel, você é a favor ou contra? Gente, eu sou a favor, assim, eu concordo até com o voto do Barroso. Você exigir da Fazenda Pública Estadual que ela tenha uma estrutura em outro estado para promover uma execução fiscal, sobretudo no momento atual, né, em que está tudo tão online, está tudo tão esquisito, as pessoas não atuam mais até no presencial, você vai dizer, mas Gabriel, isso favorece a execução no local? Não favorece, pelo contrário, favorece os fatos geradores fora do estado da sede da empresa. Então você imagina o estado do Rio Grande do Sul tendo que promover a execução fiscal em Santa Catarina, no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo, porque a sede da empresa é em outro estado. Sabe? Isso realmente fica impossível de administrar. Fica impossível. Aí você vai falar assim, Gabriel, mas o contribuinte pode ter o custo de contratar um advogado? O contribuinte pode contratar um advogado em outro estado. O estado não, ele vai ter que fazer um processo licitatório, muitas vezes vai cuidar de um único processo, o que passa a ser inviável, fazendo a obrigatoriedade de contratar um advogado direto. Ou seja, você tem realmente muitas travas na administração pública que impedem que esse tipo de execução fiscal seja promovida em outro estado. Então, eu concordo com a decisão do STF, eu acho que a tese foi consolidada de forma bastante inteligente, eu realmente acho que o artigo 46, parágrafo 5º do CPC foi interpretado da forma correta agora. Então, presta bem atenção aí no que eu vou falar, anota no seu caderninho que a aplicação do 46, parágrafo 5º deve ser restrita aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador, tá?
Então, o município do Rio de Janeiro não precisa promover uma execução fiscal de uma empresa lá no Pará, porque a empresa tem sede lá. Não, ela vai promover no seu limite territorial, da mesma forma que os estados. Beleza? Bom, esse foi o Tributologia de hoje. Senhoras e senhores, muito obrigado pelo carinho de vocês. Se você gostou, dá o seu like, curta, compartilha esse vídeo. Se você está ouvindo na sua principal plataforma de podcast, também dá o seu like, avalia, porque é muito importante que quem não conhece passe a conhecer o Tributologia, que efetivamente eu faço com muito carinho toda semana, aqui todo domingo às 9h15 da manhã. Muito obrigado, um beijo enorme para você, uma ótima semana e que semana que vem estejamos juntos, se Deus quiser, para falar mais sobre direito tributário e economia. Até semana que vem, galera. Tchau, tchau.